Olá, na aula anterior eu não me apresentei, eu sou Célio Martins, tenho 52 anos, há quase 30 anos anunciando a palavra de Deus. Eu sou casado, temos 3 filhos, sou casado com a Valquíria e moro aqui na região de Itapuranga, Goiás. Somos membros da comunidade Luz da Vida, membros de aliança, na condição de noviços, né? Estamos aí no primeiro ano do noviciado para recebermos aí a consagração como membros de aliança da comunidade Luz da Vida em Goiânia. E o nosso fundador, Luiz Antônio, é quem nos apresentou esse livro maravilhoso que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, o nosso querido Tanqueray, baseado no qual eu estarei ministrando essas aulas aí para vocês. E hoje quero falar com vocês sobre a Bíblia, a tradição e o magistério, já que o Tanqueray, aí nos seus primeiros parágrafos, já fala sobre esse tema, porque a Bíblia, a tradição e o magistério são bases importantíssimas para que possa existir essa teologia que a gente está estudando, que é a teologia ascética e mística. Então, a Igreja Católica ela é fundamentada, alicerçada em cima desse tripé, que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Por que a Bíblia? Claro, porque é a palavra de Deus. E também porque a Bíblia tem muita coisa da mística nela, né? Muita coisa da ascese também, que a gente estuda, claro. A Bíblia tem orações lindas, como por exemplo os Salmos, os 150 Salmos, que são rezados aí em todas as missas, em todos os dias pelo mundo inteiro. Temos também a oração do Pai Nosso, que é maravilhosa, né? Que o próprio Senhor nos ensina. Ensinamentos fantásticos para a vivência da vida, da espiritualidade, do dia a dia, que a gente encontra aí nos livros do Antigo Testamento, os livros proféticos da Bíblia, que já falavam do nascimento do Salvador, mesmo muito antes dele nascer, já estava profetizado, né? E quando Jesus vem a nascer, o Verbo se fez carne, aquele que era a palavra criadora que a gente vê em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, ele utilizava-se da palavra. Faça-se a luz, e a luz era feita. E assim Deus foi criando e fazendo através da palavra. E a palavra se fez homem na pessoa do Cristo, quando ele se encarnou na Virgem Santíssima, né, no útero de Nossa Senhora. E o Verbo se fez carne. E Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou e venceu o pior dos inimigos do homem, venceu a morte. E assim nasce a igreja cristã, na pessoa do Cristo, né? Então isso é a palavra de Deus, essa coisa maravilhosa que nos apresenta a vontade de Deus, os caminhos para chegarmos ao reino dos céus, que nos apresenta o Cristo. Mas, como aparece em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus dizia para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, haveria uma continuidade da palavra de Deus. A palavra de Deus não ia ficar presa somente no livro. Aliás, naquela época nem livro não existia, né? Era tudo mesmo no boca a boca. Não tinha praticamente nada escrito. E quando a gente vê em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, quando Jesus, na pessoa de Pedro, Jesus meio que praticamente podemos dizer que ele ordena ali, né? Ou pelo menos define o primeiro papa da igreja, que é Pedro, né? Quando ele vai dizer: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ela, eu te darei as chaves do reino. Então, ali, Jesus iniciou a igreja, iniciando também, claro, como já havia começado ali com os próprios apóstolos reunidos em torno dele, Jesus institui o seu magistério. O magistério é o quê? É o Papa unido aos bispos, né? Então Pedro foi o primeiro Papa da igreja, depois dele vem Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, e junto com todos esses papas tinham, claro, os bispos. E todos os bispos unidos a todos os papas, ao longo desses 20 séculos, eles formaram o que chamamos de tradição, interpretando a palavra de Deus, construindo a história da igreja ao longo dos séculos e interpretando legitimamente a palavra de Deus, já que a palavra de Deus ela não é para ser interpretada de qualquer maneira, né? Tem que ter um magistério para interpretar. Então a tradição é isso, é tudo que foi construído ao longo desses 20 séculos pelos bispos unidos a todos os papas ao longo desse tempo. São 267 papas até o nosso papa atual, nesse ano de 2026 que eu estou gravando o vídeo, que é o Papa Leão XIV. 267 papas, né? Todos eles trabalhando, construindo essa história maravilhosa de interpretação da palavra de Deus e formando o que nós chamamos de tradição. Tradição.
E cremos também no magistério. Por quê? Porque é o magistério que interpreta a palavra de Deus e forma essa tradição, né? Define as verdades para nós. Por exemplo, verdades, dogma, por exemplo, como a, a Santíssima Trindade, né? Não está claramente na Bíblia. Inclusive, a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. A intercessão dos santos, é o purgatório, não aparece assim com clareza, literalmente, ali na Bíblia. Mas a tradição interpretada, os bispos, né, o magistério da igreja, ao longo dos séculos, interpretou a palavra de Deus e definiu para nós essas verdades. Os dogmas, as doutrinas, tudo foi construído e continua sendo construído. A tradição ela não para, né? Ao contrário do que muitos pensam, que a tradição ela foi construída somente pelos apóstolos ali, né? Ou pelos primeiros padres da igreja, que aparece ali na patrística, né? Tem inclusive documentos, né? São mais de 50 livros que a gente encontra na coleção da patrística, mostrando ali os primeiros padres da igreja, né? Santo Inácio de Antioquia e tudo mais. Santo Agostinho, que vem depois. Não foi só eles que construíram a tradição da igreja. Ela continua sendo construída, né? Pelos bispos unidos aos papas. Hoje nós vivemos a tradição nesse presente, né? No ano 2026. Mas no futuro, outros papas e outros bispos poderão estar obedecendo ao que está sendo construído na tradição no momento atual, né? Porque a igreja ela trabalha nessa unidade, essa unidade maravilhosa e perfeita, né? Isso que nos dá essa sustentação de ser uma igreja una, uma igreja unida. Bíblia, tradição e magistério. Bíblia, a palavra de Deus, a tradição, o que foi construído de história, de doutrina e de verdades, interpretando a palavra de Deus nesses 20 séculos, e o magistério, que são os bispos unidos aos papas, né, ao longo da história. E o foco do nosso estudo aqui é o compêndio, né? Não é o tratado, é o compêndio de teologia ascética e mística. É o Tanqueray, mas o Tanqueray ele vai trabalhar vinculado à igreja. A igreja, sempre a igreja, né? Claro. E a igreja é isso, é um tripé. Bíblia, tradição, magistério. Deus enviou Jesus, Jesus enviou a igreja para que pudesse ser para nós caminho de salvação. E é ele, o Cristo, o próprio cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça da igreja. É lindo, é maravilhoso. Eu vou parar por aqui essa aula para que você possa meditar, né? Não só ficar ouvindo o que eu estou dizendo, mas também meditar bastante para que você possa entender mais e mais a respeito disso que é maravilhosa a nossa igreja. Nós temos esse tripé maravilhoso. Se fosse só uma perna, talvez não seria suficiente para sustentar, né? Duas também não, mas três sustenta, beleza, porque forma-se um tripé e um tripé ele se sustenta por si só. Bíblia, tradição, magistério, Igreja Católica Apostólica Romana. Somos felizes por sermos católicos.